a oração. Aleluias. Queridos, eu quero meditar hoje. Já vamos direto na meditação, né, da palavra, porque o nosso espírito anseia, né, por ouvir a voz de Deus. O que eu quero meditar hoje no livro de Neemias, tá? Livro de Neemias, você pode abrir aí o seu livro. É uma passagem conhecida, em que muitos pastores pregam essa palavra, existem muitos ensinos sobre ela, mas Deus me trouxe algo forte ao meu coração sobre essa passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 6, no capítulo 6, a partir do verso 1 mesmo, né? Neemias, capítulo 6, a partir do verso 1. Bom, como nós estamos já no capítulo 6 aí, o livro de Neemias tem, acho que são 13 capítulos, né? Então nós estamos na metade do livro, né? Nós vamos meditar na palavra na metade do livro. Então eu quero situar vocês. Vamos falar um pouco do que aconteceu antes para situar você na palavra, aqueles que não conhecem ou não se lembram de como estava a situação, para que você possa entender o que Deus quer falar conosco através da vida de Neemias nesta manhã. Bom, quem era Neemias? Neemias era um judeu que era servo do rei Artaxerxes da Pérsia. Ele era um copeiro que é uma função de muita responsabilidade e muita confiança, né? Para se tornar um copeiro do rei, você tinha que ser de muita confiança. E é uma profissão de risco, né? Era uma profissão de risco, porque, por exemplo, tudo que o rei iria comer ou beber, o copeiro experimentava antes, para que se houvesse algum veneno, vamos supor, se alguém tivesse colocado um veneno ali na bebida, se ao beber aquela bebida, o copeiro beber primeiro, o copeiro então passaria mal e morreria, e mostraria ao rei que ele não deveria beber daquilo ali, né? Então era um cargo de risco. E Neemias era quem ocupava este cargo. E Neemias, pelo que a gente entende quando a gente lê esse livro, né, lê essa passagem, a gente entende que Neemias ele era de um homem de confiança e um homem que tinha ganhado assim, não só a confiança, mas o rei gostava dele, né? O rei Artaxerxes gostava dele. Olha só por quê. Veja, lá no capítulo 1, nos conta que o irmão de Neemias vem de Jerusalém e conta a Neemias que foi derrubada toda a cidade. Derrubaram tudo, derrubaram os muros e só sobrou um monte de pedras, né? Pedras sobre pedras. E Neemias, apesar de nem conhecer aquele lugar, porque ele bem novo, ele saiu, né? Ele foi tirado de Jerusalém. Ele chorou porque ali era
a terra dos antepassados dele, né? A terra onde estavam enterrados seus pais, certo? Então ele se entristeceu muito, muito. A gente vê um patriotismo muito bonito de Neemias aí, né? Ele se entristeceu tanto ao ponto de quando ele chega na presença do rei para servir o rei fala para ele: o que você tem, Neemias? Você está tão abalado e você não está doente. Só pode ser alguma tristeza no seu coração. Olha o quanto aquele rei foi sensível com Neemias, né? Sensível, assim, teve sensibilidade de reconhecer que Neemias estava passando por uma tristeza profunda, por um momento difícil. E eu acredito, né, que essa sensibilidade do rei tenha vindo direto do coração de Deus, né? Deus colocou isso naquele rei. Por quê? Porque não é comum de um rei se importar com os sentimentos dos seus servos, né? Por que ele se importaria com os sentimentos do seu servo? Então, a gente já vê aí, nesses primeiros momentos, a gente já vê a mão de Deus, né? O trabalhar de Deus para que Neemias fizesse o que tinha que ser feito. Então, quando o rei pergunta isso para Neemias, Neemias diz a ele: olha, como que eu poderia estar feliz se a terra onde estão enterrados meus pais está totalmente destruída? E aí o rei faz uma outra pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Olha só como o rei estava preocupado, né? Preocupado em agradar Neemias. E ele falou assim: olha, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer para te ajudar? E aí Neemias, então, bem, como se diz, esperto por não perder a oportunidade, mas também muito corajoso. Ele responde: irmãos, não dá para ficar só nas minhas palavras, né? Vamos na Bíblia, vamos ver. Se você for ver lá no versículo 4 do capítulo 2, né? Versículo 4 do capítulo 2, o rei diz assim: o que você gostaria de me pedir? E aí diz assim, Neemias dizendo, né? Então orei a Deus do céu e respondi ao rei. Olha só, ele orou rapidamente ali e já respondeu. Então, quer dizer, ele foi esperto em orar a Deus e logo criar uma estratégia na mente dele sobre o que ele queria fazer. E, ao mesmo tempo, ele foi corajoso, porque olha o que ele responde. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Olha que audacioso que ele foi. Ele já falou assim: eu vou lá e vou reconstruir a cidade. Irmãos, um homem servo, copeiro de um rei em outra cidade, em outro lugar. Ele audaciosamente fala: eu vou reconstruir a cidade. E assim, certamente foi Deus quem colocou essas palavras na boca dele, né? Porque ele não tinha planejado. Você acha, irmão, que ele imaginava que o rei fosse dar toda essa atenção para ele? Que o rei fosse chegar para ele e falar: olha, por que você está triste, né? O que está acontecendo? Aí ele diz: destruir a minha cidade. O rei poderia falar para ele: que pena, né? Destruir a sua cidade. Mas o rei fala: o que você quer fazer? O que eu posso te ajudar? Então, quer dizer, ele foi extremamente audacioso, né? Ele falou: eu vou reconstruí-la. Então, ele sabia o que ele ia fazer. Então, diz assim no versículo 6, então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei
e ele concordou que eu fosse. Ele teve até que dizer para o rei quanto tempo ele ia precisar para reconstruir. A Bíblia não diz quanto tempo ele ia precisar para reconstruir, mas diz que ele marcou um prazo com o rei. Ele deu um prazo para o rei. E foi um prazo que o rei ficou de acordo, porque o rei aceitou, né? Então nós podemos crer que não seria um prazo tão grande, porque o rei ia perder o seu copeiro de confiança por um grande tempo. Ele poderia morrer, né? Ele poderia morrer nesse tempo, envenenado por ter colocado uma outra pessoa que não fosse de confiança no lugar de Neemias. Então, o rei concordou que fosse. Só que aí ele foi ainda mais esperto, né? Ele falou assim, a seguir, no versículo 7, a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Transeufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeiras para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Então, olha só, ele foi muito mais inteligente, que ele pensou em tudo que ele ia precisar e tudo o que a confiança, a amizade que ele tinha conquistado do rei poderia ajudá-lo. Então ele pensou, não, eu preciso de cartas para passar, conseguir passar em viagem para lá rápido, então eu preciso de autorização do rei, ninguém vai me parar se eu tiver autorização do rei. E ele também pensou que ele ia precisar das madeiras para a reconstrução e pensou que tendo uma carta do rei seria muito mais fácil para ele. Então, quer dizer, olha só como Neemias foi audacioso, corajoso, inteligente, e tudo isso em um pequeno espaço de tempo. E em todo momento, conforme você vai lendo o relato dele, em todo momento ele diz, foi a poderosa mão de Deus, foi Deus, não só Deus que tocou no coração do rei para que ele pudesse fazer, mas foi também Deus que colocou isso no espírito dele. E note, né, o que é mais legal de notar é que para Neemias tomar a atitude de ir reconstruir o templo, não houve uma revelação profética, não houve uma aparição de anjos, não houve uma voz do céu que falou com ele, não. Não houve um grande acontecimento sobrenatural. Houve apenas o que? A voz de Deus falando no espírito de Neemias. Falando aqui dentro de Neemias. Era Deus e Neemias, certo? Então, às vezes nas nossas vidas, a gente começa a construir coisas como Neemias, né? Que construiu esse muro, reconstruiu. E nós começamos a construir coisas, é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Nós começamos a construir coisas e aí vem empecilhos, vem dificuldades, vem problemas. E nós ficamos pensando que esses empecilhos, essas dificuldades, esses problemas são porque não foi Deus que mandou a gente fazer aquilo. Nós pensamos assim, não foi Deus que mandou eu fazer isso. E quando na verdade foi Deus. Deus pode não ter usado uma forma sobrenatural, pode não ter havido uma profecia, você pode não ter tido uma visão, você pode não ter ouvido uma voz, mas Deus tocou, o Espírito Santo de Deus tocou no teu espírito. O espírito é a parte mais profunda do ser humano, né? Nós somos espírito, alma e corpo. O corpo se relaciona com as pessoas, né?
A alma se relaciona com as pessoas também, porque os nossos sentimentos, a nossa consciência, né, está na nossa alma, mas o espírito, ele só se relaciona com o espírito. O espírito só se relaciona com o espiritual, certo? Eu não posso me relacionar com você pelo espírito, porque eu sou carne e você é carne, mas eu posso me relacionar com Deus em espírito, porque eu, embora seja carne, tenho um espírito em mim. E o espírito de Deus se comunica com o meu espírito. O meu espiritual pode se comunicar com o mundo espiritual. Então, às vezes, Deus coloca desejos, sonhos, atitudes para ser tomadas nos nossos corações e nós, quando vem os empecilhos, quando vem as dificuldades, nós ficamos achando, por que eu fui fazer isso? Não era de Deus, nunca teve uma profecia, não teve uma visão, eu não ouvi uma voz que me dizia, não, era dentro de mim, então era meu coração, coração do homem enganoso, então não era de Deus. Às vezes a gente pensa isso, quem nunca pensou assim? Eu já pensei assim, irmãos, muitas, muitas vezes. Quando as coisas ficam difíceis, a gente pensa, não era de Deus, né? E a gente esquece que Deus, ele fala conosco através do nosso espírito, né? O Espírito Santo de Deus se comunica conosco através do nosso espírito, algo muito profundo, muito dentro. Tem uma irmã que ela fala muito assim para mim, a pastora, Deus falou aqui dentro de mim, Deus falou aqui dentro de mim, né? E é muito bonito porque... Ai, moço, deixa eu tirar aqui o som que eu não... E é muito bonito porque nós vemos Deus confirmar muitas coisas, né? Que ela disse, Deus falou aqui dentro de mim. E aí a gente vê coisas acontecerem, vê coisas confirmarem. Não sei se sou eu só que vejo. E aí quando eu vejo, eu sempre chamando, eu falo, olha, Deus te usou, Deus falou com você, né? Continua sendo sensível a essa voz, né? E nós precisamos ser sensíveis a essa voz, né? E Neemias foi, e Neemias não teve medo. Ele pensou, eu vou reconstruir. Mas você sabe o que é reconstruir o muro de uma cidade? Imagina uma cidade, por menor que ela seja. Pensa numa cidadezinha pequenininha que você conhece aí. Eu conheço algumas cidadezinhas pequenininhas. Pensa em construir um muro em volta dessa cidade pequenininha. Uma pessoa sozinha? Nossa, ele tinha muita coragem. Ele confiava muito no poder de persuasão dele, porque ele ia ter que persuadir, convencer muitas pessoas para ajudarem ele. E lembre-se, ele tinha um prazo para voltar ao rei, né? Ele tinha um prazo. Então ele tinha um tempo determinado para fazer aquilo, certo? Então ele vai, né? Vai e começa a enfrentar muitas coisas. Só que ele não para. Ele enfrentou várias coisas. Ele enfrentou que a apatia do povo, né? Ele chegou pro povo e falou, vamos reconstruir. E muitos não quiseram, muitos acharam que não iam conseguir, que não ia dar certo e não fizeram. Ele enfrentou o que mais? Ele enfrentou a raiva, o ódio de outras pessoas que não queriam que ele conseguisse. Ele enfrentou ridicularização, umas pessoas ridicularizaram o que ele ia fazer. Ele enfrentou muitas lutas, ele enfrentou muitas coisas. Irmãos, eu não vou entrar nesses detalhes, né? Tem tudo anotado aqui na Bíblia, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Essa passagem aqui dá muitas pregações, né? Quem sabe no outro dia eu fale sobre isso. Mas o que eu quero falar é o que Deus colocou no meu coração para esse mês de, de junho, como nós estamos nesse propósito de todos os meses consagrar a Deus, né? E de eu trazer uma palavra para vocês para aquele mês em específico, e eu fico muito impressionada do quanto Deus
falou conosco em cada mês e o quanto aconteceu conforme Deus falou. E eu fiquei muito animada com o que Deus falou, né, comigo nesse mês, porque eu acho que nós vamos nesse mês ter algumas mudanças, né? Então, o que acontece? Por conta da pandemia, por conta disso tudo, muitas pessoas pararam no meio do caminho. Talvez quando iniciou o ano de 2020, você falou assim para Deus: esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou pôr em prática tal coisa, eu vou cumprir um plano, né? Eu vou cumprir as minhas metas. Todo ano a gente põe metas, né? E certamente no ano de 2020 não foi diferente, nem na minha, nem na sua vida. A gente colocou algumas metas, né, para este ano. E nós estávamos firmes nos propósitos de cumprirmos essas nossas metas, né? Mas aí a pandemia chegou. E quando a pandemia chegou, o que aconteceu? Ela nos fez parar. Muitos de nós paramos. Muitos de nós paramos de construir aquilo que nós estávamos construindo, aquilo que Deus tinha colocado em nosso coração. Sabe aquele sonho, aquele projeto que você arquitetou para esse ano de 2020? Muitas vezes você pensou, esse projeto era meu, não era de Deus. Deus não estava nesse negócio. Mas Deus nos mostra hoje que Ele estava sim nesse negócio, que o plano, o projeto é dele e nós só somos instrumentos para que esse projeto siga em frente. Como Neemias, o projeto não era de Neemias de reconstruir, o projeto era de Deus. Deus queria reconstruir Jerusalém, a amada Jerusalém de Deus. Deus queria reconstruir. E Deus procurou alguém que desse voz, né, desse ouvidos à voz do seu espírito, que dentro dele falava, reconstrua. Então Deus está procurando quem dê ouvidos à voz dele, que fala no teu espírito. Não pare de construir. Caiu, desmoronou, reconstrua. Não pare de construir. É isso que Deus quer falar conosco nesta manhã. Não pare de construir. Então, nós vamos chegar finalmente aqui no capítulo 6, onde eu quero falar mais propriamente dito, né? Pode ir lá para o capítulo 6 e diz assim, no capítulo 6, no verso 1, diz assim: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Vamos parar aí. Ele está dizendo aí que ele reconstruiu o muro, ele junto, né, com aquele povo que criou, que tomou, né, a ideia dele, né. Quando ele começou a reconstruir, quando ele reconstruiu o muro, os muros já estavam até sem brecha nenhuma, então o negócio estava ficando bonitinho. Porém, ainda faltava, o que ele diz aí? Embora ainda eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Então, ainda faltavam coisas. A obra não estava completa. E Deus me faz dizer a vocês nessa manhã que vocês construíram muito já, né? Um muro inteiro como Neemias. Ele tinha construído um muro inteiro sem brechas, né? Tava tudo com todo o acabamento. Mas ainda não está acabado. Ainda não terminou. Nós, seres humanos, nós temos essa mania de olhar para a nossa história e falar: acabou, não tem mais jeito, Deus não me chamou para coisa tão
tão grandiosa, não. Talvez eu seja uma peça em algo grandioso de outro. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que Deus fala a mim, sobre a minha vida, sobre o que Deus tem para mim, né? Eu quarentei na quarentena, né? Durante a quarentena, bem no iniciozinho da quarentena, eu fiz 40 anos, né? E, irmão, vou te dizer uma coisa, que sei que fazer 40 anos é nostálgico, né? Porque tu fica pensando em tudo que você viveu e tudo que você gostaria de ter vivido e não viveu ainda. E aí você começa a ter um sentimento, assim, de frustração, sabe? De falar assim, não, os planos não eram para mim, né? Os planos de Deus para mim eram só até aqui, era só isso que eu tinha que construir. E aí, assim, eu, né, falando de mim, eu particularmente, eu olho para os meus filhos, né, eu olho para a Bia, que tá uma mocinha linda e cheia de dons, de talentos, né, e aí tudo que eu vou pensar em fazer, eu penso em fazer para ela, eu penso em fazer para os outros dois também, que são pequenininhos, claro, né? Então a gente vai construir algo, a gente planeja algo, a gente quer fazer do gosto deles, para que eles sejam felizes, e a gente se esquece de nós, né? Isso é normal para pais, né? Para mãe, né? A gente abre mão, a partir do momento que a gente tem filho, a gente abre mão de tudo. E aí eu comecei a refletir nisso e eu comecei a pensar que tantas promessas que Deus me fez, talvez não sejam para mim viver, mas para eu viver, né? Não seja para eu viver, mas para os meus filhos, para as minhas próximas gerações, para os meus descendentes, o que seria maravilhoso também, né? E a gente às vezes começa a parar de construir, começa só a querer construir para o outro. E Deus falou para mim nessa quarentena, não pare de construir. E Deus diz para você também nesta manhã, não pare de construir. Talvez você olhe para você e pense assim, não tem mais jeito, não há mais tempo, não tem mais o que eu fazer. Os planos de Deus não eram aqueles, isso não eram planos de Deus, não eram sonhos de Deus, eram sonhos meus e eu achava que era de Deus, né? Era o meu coração falando e eu achava que era Deus. Afinal, nunca teve uma profecia, nunca teve uma visão, nunca teve uma revelação. Às vezes nós pensamos isso e não é assim. Mesmo quando é no silêncio, mesmo quando é aqui dentro, no nosso coração, no mais quieto, lá no mais profundo, nós não podemos parar de construir. Porque é para nós sim. Nós veremos as bênçãos, nós veremos os projetos de Deus serem edificados em nossa vida, serem concluídos em nossas vidas. Então, quando eu abri essa palavra e eu comecei a pensar em pregar ela hoje, né, quando eu comecei a estudar, eu falei, Deus, mas eu estou no meio da história de Neemias, né? Eu não estou nem no início, né, para dar uma palavra de motivação, vamos lá, você vai conseguir. E eu também não estou no fim para dizer, olha, Neemias conseguiu, você também vai conseguir, eu estou no meio. E aí Deus disse com a sua voz mansa e suave aqui no meu coração. Eu não ouvi uma voz, não foi uma profecia, não foi uma visão, mas Deus falou aqui no meu coração, vocês estão no meio. Não acabou, irmão, não acabou. Você está no meio do propósito. Não acabou, não terminou, o propósito não chegou a fim. Você está no meio do propósito de Deus. Então você não pode parar, você deve continuar a construir. Lembra que no mês de fevereiro, no nosso encontro de consagração do mês de fevereiro, eu falei sobre construir, aonde você está construindo, né? Você está construindo na rocha ou você está construindo na areia, né? Aquela passagem tão, né? Aquela parábola
já tão falada, e Deus nos deu uma visão tão ampliada sobre ela. Aonde você está construindo? E hoje Deus te diz assim, olha, você já descobriu onde você tem que construir, então não pare de construir. Continue a construir, continue construindo. E aí vamos lá para a palavra, né? Versículo 1. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. E aí no 2 diz assim, Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar nos dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Então, olha só, os inimigos, né, que nós já tínhamos lido lá em cima, que eram os inimigos, né, lá no versículo 1, que diz, né, no versículo 1 ele diz, quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído, então, quer dizer, Neemias sabia que eles eram inimigos, né? Então o inimigo vem, mas ele não vem assim com os dois pés no peito, né? Como diz por aí. Ele vem naquele sapatinho, né? De veludo, né? Naquela mansidão. E ele fala assim, ó. Vamos nos encontrar vamos nos encontrar num dos povoados da planície, né? Vem assim todo de mansinho. Só que Neemias ele estava focado em fazer o que Deus tinha dito no espírito dele que era para fazer, né? Então ele falou assim, olha, ele estava tão focado e Deus estava dando tanto discernimento que ele falou assim, eles só podem estar querendo o meu mal, né? Ele sabia que era inimigo dele. Então ele pensou, para que eles estão me chamando? Eles não querem que eu termine meu trabalho. Se eles estão me chamando, certamente eles querem fazer o quê? Eles querem fazer eu parar ou eles querem me fazer mal. Olha só o que ele pensou. Eles querem me fazer parar e eles querem o meu mal. Então, quer dizer, ele não foi. Por quê? Porque ele teve discernimento. Ninguém falou para ele, olha, Tobias, Sanbalat tá planejando contra vocês. Ninguém falou para ele. Mas ele teve discernimento. E na verdade, Deus deu esse discernimento para ele. Porque se você ler lá o capítulo 4... no versículo 11, né? No capítulo 4, no versículo 11, no versículo 11 diz assim, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Então, quer dizer, tinha um plano para destruir, para matar Neemias, né? Matar todos que estavam ali naquele trabalho e para destruir o muro, não deixar com que o muro fosse reconstruído. Então, às vezes na nossa vida nós estamos lá reconstruindo, construindo, fazendo aquilo que nós ansiamos, que é nosso sonho, que vai nos deixar feliz, porque isso era o sonho de Neemias, ia deixar Neemias feliz. O fato de ter sido destruído deixou Neemias triste. Então tudo isso acontece na nossa vida, né? Às vezes nós estamos tristes, não ter dado certo nos deixou triste, é nosso sonho fazer aquilo, nós vamos lá com toda a vontade, estamos construindo e vem os nossos inimigos. Quem é o seu inimigo? Irmãos, nossos inimigos não são de carne nem de sangue não, né? São principados e potestades. Vêm os nossos inimigos e tentam nos parar. Ficam mandando mensagens, olha, desce aqui um pouquinho, né? Olha, vem aqui um pouquinho, preciso conversar com você, né? E você tem que ter o discernimento para saber que isso aí é o teu inimigo que está querendo te enfraquecer, te matar, evitar que você faça, que você construa, né? Então,
o nosso inimigo tenta nos parar. Só que o que Neemias respondeu lá no versículo 3, na parte B, né? Ele diz assim: estou executando um grande projeto e não posso descer. Eu não posso parar. Eu estou num grande projeto, eu não posso parar. Olha, se tem um desistindo, se tem outro abandonando o barco, problema deles. Mas eu não vou parar, porque eu estou construindo um grande projeto. Estou construindo um grande projeto. E aí, eu não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com você? Por que você acha que você é mais importante do que o projeto que Deus colocou em minhas mãos? Por que você para de construir e de executar o projeto que Deus colocou no seu coração, que Deus colocou no seu coração para fazer, para dar ouvidos aos seus inimigos? Os seus inimigos não são mais importantes do que Deus, certo? Os seus inimigos não são mais importantes do que Deus. Não dê ouvidos a ele. Siga em frente, continue a construir. Não pare. Não pare de construir. É esta a palavra que Deus tem para nós. Sabe, o nosso inimigo tentou nos parar, nos colocou na quarentena, nos deixou fragilizados dentro de casa. A gente não pode dar um espirro que a gente já tem medo, a gente não pode sentir uma dor de cabeça que a gente já fica assustado, fala: meu Deus, será que eu tô com isso? Não vou sair mais de casa, ou eu vou deixar meu filho trancado aqui dentro de casa e no parquinho de jeito nenhum. Não, as crianças ficam trancadas aqui em casa, estão até perdendo aula, deixando de aprender. Irmãos, olha a vida que nós estamos vivendo. Eu não costumo falar muito disso, porque eu acho egoísta, né? Com tantas pessoas passando tantas dificuldades, e a minha perda ser uma perda tão pequena, mas veja, a Beatriz na escola dela, ela está tendo aula online, ela está aprendendo todo dia, né? A aula de inglês dela está funcionando, tudo normal. Mas a Luísa, que estava em plena fase de alfabetização, ela não está tendo aula. Então, quer dizer, esse ano que era um ano tão importante na vida da minha filha, certo? Que era o ano da alfabetização, né? Do começo do aprendizado, ela está simplesmente estagnada. Nós estamos em junho e ela não aprendeu nada ainda, certo? Por quê? Porque uma criança pequena não dá para fazer aula online, é muito difícil, eles não ficam com atenção, eles aprendem ludicamente, então eles teriam que estar com a professora ali durante aquelas 4 horas por dia e aprendendo, né? E no lúdico aprender a ser alfabetizado. Então isso tem afligido demais o meu coração de mãe. Eu não falo para ninguém, eu não compartilho com ninguém, mas me preocupa. Então, a minha preocupação é pequena, mas é claro que existem pessoas por aí passando fome, né? Existem pessoas doentes no hospital, ou doentes precisando de hospitais, de cirurgias, de tratamento, que não estão podendo fazer. Então, claro que o meu problema é muito menor perto dessas pessoas, mas veja como o nosso inimigo tem feito conosco. O quanto ele tem nos prendido, o quanto ele tem tentado nos parar. E aí nós paramos. Aí nós ficamos trancados dentro de casa, com medo, deixando o inimigo entrar na nossa mente, pensando um monte de bobagem. Nos trancamos, não nos relacionamos, não estamos com as pessoas que nós amamos, né? Eu, assim, que nem acho que foi ontem, essa semana, a minha mãe estava vendo uma reportagem, alguma coisa, de alguém que falava que estava com muita saudade dos netos. Aí a minha mãe falou, né, ela orou ali e agradeceu a Deus ali em alta voz, do quanto ela era privilegiada, porque a gente vive junto, ela pode estar perto dos netinhos dela. E aqueles que não podem? Olha só o quanto o inimigo tem parado, tem nos feito parar de construir. Nós estamos dando ouvidos a quem não merece. Não pare de construir. Siga a sua vida com sabedoria, né? Com prudência, mas siga a sua vida.
siga a sua vida. Não se deixe parar. Existem coisas que nós não podemos parar, né? Por exemplo, o que a gente mais vê na internet hoje é falando do quanto a quarentena engorda. Então nós estamos lá no nosso projeto de emagrecer e aí o nosso inimigo vem e fala: vocês vão ter que ficar trancados dentro de casa. E aí sabe o que a gente faz? Mergulha na pizza, mergulha no chocolate, mergulha nos brigadeiros de panela, mergulha nos pastelzinhos, mergulha e fica na frente da televisão, só comendo, só comendo, só comendo. E o seu projeto de emagrecer? E o seu projeto de construir? Você parou de construir. Glória a Deus. Olha o que Deus está falando, nós não podemos parar de construir, não pare de construir, e é maravilhoso como você está rindo, né, irmã Fátima? Ô, irmã Fátima, nem lhe conto que o negócio aqui está difícil, né? Aleluia, que esse meu projeto de emagrecer está difícil, mas eu vou voltar em nome de Jesus. Então, olha que coisa maravilhosa o Neemias diz: por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Por que eu vou parar de construir aquilo que Deus colocou em minhas mãos para dar ouvido para o inimigo? Eu não posso dar ouvido para o inimigo. No ano passado, que muitas pessoas deixaram a nossa igreja, né? Muitas pessoas foram embora, muitas pessoas não deram nem tchau, não foram capazes de falar obrigado, igreja, né? Pela ajuda, muitas ajudas que a igreja deu, né? Não foi o pastor, não foi a pastora, foi a igreja, né? Muitas pessoas que em momentos difíceis precisaram de tantas coisas, e a igreja supriu todas essas coisas, né? E as pessoas não são capazes nem de dar tchau, não são capazes nem de falar: olha, pastor, não faço mais parte do seu rebanho, tá bom? Manda uma mensagenzinha de texto, né, no WhatsApp. Usa o WhatsApp para tantas coisas, cobra tanto o uso do WhatsApp, né? As pessoas me cobram muito o uso do WhatsApp. Se a pessoa me mandar bom dia e eu não responder bom dia, né? A pessoa acha que eu já, não quero falar mais com você. Irmãos, pelo amor de Deus, eu tenho 3 filhos, uma casa, uma empresa, uma igreja, né? Tem dia que eu não tenho tempo de dar bom dia. Se você tem alguma coisa mais importante, bom dia, pastor, eu queria falar com você. Será que você pode me atender? Eu tenho um problema, eu preciso da sua ajuda, né? E as pessoas cobram tanto isso, mas elas não fazem, né? Elas cobram do outro, mas elas não fazem. Então ninguém é capaz nem de mandar uma mensagem: olha, pastor, não faço mais parte do seu rebanho. Pronto, amém, sabe? Mas no ano passado foram muitas pessoas que fizeram isso, né? E eu fiquei muito triste, muito abalada por todas, né? Não adianta, às vezes as pessoas acham assim: ela ficou triste porque fulano saiu. Não foi porque fulano, foi por todos, porque eu amo todos vocês. Eu continuo amando todas aquelas pessoas, né? E aí então, uma vez eu estava muito triste e pela madrugada eu chorando, né? Orando, chorando, e Deus me deu uma visão, né? Deus me deu uma visão. E nessa visão, eu estava de mão dada com essa pessoa. Uma dessas pessoas, né? Estava de mão dadas com essa pessoa. E aí, atrás de mim, em volta, né? De mim e dessa pessoa, tinha um muro. Olha só, irmãos, como tem a ver com essa palavra, né? Não tinha nem pensado em testemunhar isso, mas eu vou falar. Em volta da gente, nós estávamos de mãos dadas no centro, e em volta da gente tinha um muro construído. Só que esse muro era assim: o meu muro, a parte minha, que passava por detrás de mim até a metade assim, o meu muro era construído de peças. Sabe aquele joguinho? Não sei se vocês conhecem um jogo de criança chamado Jenga, que são os palitinhos de madeira que você vai colocando assim um em cima do outro, 3 assim, né? 3 assim, 3 assim, 3 assim, 3 assim. Aí você vai colocando assim em cima do outro, e aí depois você vai
A brincadeira é você conseguir tirar os palitinhos sem derrubar a torre. Aí, né, tira um, aí fica um buraquinho lá, mas a torre continua em pé. Então, o meu muro era feito disso, dessas pedrinhas, assim que Deus me mostrava, desses palitinhos de madeira, o meu muro. E eu de mão dada com essa pessoa, e o muro que tinha em volta da pessoa e que se unia ao meu muro, era um muro feito de carta de baralho. Então, eram assim as cartas, sabe? Quando você põe as cartas de baralho assim, aí depois põe uma ceia, aí põe de novo. E aí, de repente na visão, a mão da pessoa se soltava da minha. A gente estava de mão dada assim, a gente se soltava a mão, se separava. Nesse momento que eu vi a mão se separar, nossa, vinha uma mão assim, de cima, que hoje eu entendo que é a mão de Deus, e ela tirava uma peça do meu muro. Uma pecinha daquele meu muro feito de Jenga, ela tirava uma pecinha. Então, quando eu olhava, o meu muro tinha um buraquinho, né? Tinha uma frestinha. E essa mesma mão tirava uma peça do muro dessa pessoa. Só que era carta de baralho, então quando tirava, o meu muro continuava construído, continuava de pé, porém faltava um pedacinho. E essa mão, quando ela tirava a peça do muro dessa outra pessoa, como era de baralho, aquele muro todo desmoronava. E Deus falava para mim assim: você perdeu uma peça, ficou uma pequena brecha. Mas o dessa pessoa desmoronou tudo por causa dessa quebra de aliança, né? Que a gente estava ali aliançado, de mão dada, e essa quebra de aliança desmoronou tudo. E Deus falou para mim: essa pessoa, tudo vai desmoronar por conta dessa quebra de aliança. E eu me entristeci. Só que durante muito tempo Deus falou para mim assim: continue a construir. Eu estava construindo um muro, ela também estava. Eu estava construindo com as peças certas, ela estava construindo com as peças erradas. Então, você está construindo um muro com peças certas. Continue a construir. Mesmo que os outros parem, mesmo que os outros não queiram, continue você a construir. Porque você está construindo para você, para os seus, para a sua eternidade, para a bênção das suas gerações. Continue a construir. Não pare de construir. Aqueles que pararam, que seus muros desmoronaram, que deram ouvido ao inimigo, em algum momento eles vão ter que reconstruir. Mas você continue a construir, Deus está dizendo para nós. E aí ele continua lá, né? No versículo 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Olha só como o nosso inimigo é insistente. Não vai ser uma vez que você vai falar assim, não vou parar, e ele vai desistir. Não, ele vai continuar por 4 vezes, olha lá. Eles mandaram 4 vezes, eles vão tentar. 4 vezes eles disseram: olha, vem aqui, vamos conversar. E Neemias, forte, seguro, firme no propósito dele. É isso que Deus quer de você. Quantas vezes o inimigo te chamar a parar, é quantas vezes você vai dizer: eu vou continuar a construir, porque eu não construo de acordo com as palavras dos meus inimigos, mas eu construo de acordo com a palavra que Deus colocou em meu coração. E aí ela continua: então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: olha só, dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar
o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Olha só, primeira coisa, eles estão levantando um falso sobre Neemias. Estão dizendo que Neemias está fazendo, está planejando coisas que ele não está planejando. Então, muitas vezes, as pessoas vão levantar falso contra você. Vão dizer que você está fazendo o que você não está fazendo. E aí, o que você vai fazer? Você vai descer e vai bater boca e vai tentar se defender, fazer justiça com suas próprias mãos? Você vai continuar a construir. Eu vou continuar a construir. Embora muitos levantem falsos contra mim, contra nós, embora muitos digam que nós estamos fazendo o que nós não estamos fazendo, nós vamos continuar a construir, né? E ele levantou falso e ele ainda ameaça contar isso para o rei, né? Ameaça o quê? Querer manchar o nome de Neemias para Artaxerxes, né? Ameaça a amizade, né? A confiança que Artaxerxes tinha sobre Neemias. Então ele fala, olha, ora, essa informação será levada ao rei. Olha, ele está ameaçando, ele está dizendo, olha, o rei vai ficar sabendo. Por isso, vamos conversar. Ou você vem conversar comigo, ou eu vou lá pro rei e eu vou falar mal de você, eu vou contar mentiras sobre você, eu vou levantar calúnia sobre você. E aí você pega e fica doído e fala, não, estão me caluniando, não vou fazer isso, vão destruir minha amizade com o rei. Ora, não. Neemias não se importou com nada disso. Olha só, no versículo 8 ele diz, eu lhe mandei esta resposta, nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Olha só, ele fala com a certeza daquele que está fazendo o que Deus quer que ele faça. Você pode falar o quanto você quiser falar, Sambalate, mas isso nada do que você está falando é verdade e eu vou continuar a construir. Tome esta posição, fale assim, trate assim os teus inimigos. O teu inimigo está te acusando com mentiras sobre você, problema dele. Se ele for falar mentiras sobre você, ele só está mostrando quem ele é. Quando uma pessoa faz uma fofoca sobre outra, ou quando ela fala e faz julgamentos sobre outros, ela não está mostrando o quão ruim aquela outra pessoa é, mas sim o quanto ela é ruim, o quanto ela não presta, o quanto ela é fofoqueira, mexeriqueira, né? O quanto ela quer fazer contenda entre os irmãos, enquanto ela é abominável, quanto ela é abominável aos olhos de Deus. Porque sabe aquele versículo que nós até falamos no outro dia, né? Que 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina? A 7ª coisa é aquele que cria contenda entre os irmãos. Então, quando você cria contenda, quando as pessoas criam contenda entre você e os seus irmãos, essas pessoas são abomináveis aos olhos de Deus. Então, se aos olhos de Deus elas são abomináveis, imagina aos olhos dos homens. Se Deus, que ama de uma forma grandiosa, né? Deus, que as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, ele abomina esse tipo de pessoa, imagina o ser humano. Então, olha só, Sambalate simplesmente, Neemias simplesmente disse a Sambalate, tudo que você está dizendo é mentira, é invenção sua.
Simplesmente assim. E aí no 9 ele continua: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Conclua a obra. Não se enfraqueça com as palavras do inimigo. Siga em frente. Né? É como naquele filme do Procurando Nemo, né? Continue a nadar, continue a nadar. Então Deus te diz, continue a construir, não pare, não se importe com o que o inimigo está falando, com o que ele está planejando, simplesmente não se rebaixa, não desça a ele, mas siga construindo o muro para o alto, construa para cima, que Deus irá te dar a vitória, porque você não está fazendo para você, você está fazendo para Deus. A vontade veio do coração de Deus para a sua vida. Talvez não tenha havido profecia, não tenha havido visão, não tenha havido uma voz do céu audível, mas falou aqui dentro do seu coração. Se você está construindo para Deus, por que pensar que não é para Deus? É para o inimigo, por acaso, que você está fazendo tudo isso? É para a glória do inimigo? Não. Se é para a glória de Deus, é bom, deve ser feito. Aleluia. Então, aí ele continua: eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Olha só. Quando ele viu que os inimigos estavam querendo enfraquecê-lo, estavam tentando de várias formas, né? Que ele parasse, ele fez a oração. Ele falou: fortalece agora as minhas mãos. Fortalece agora as minhas mãos. Então, quando você se sentir enfraquecido, você querer parar, você pensar em dar ouvidos aos inimigos, ore e fale: Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos, me ajuda a prosseguir, fortalece a minha alma, né? Me ajuda, me dá mais fé, me ajuda a confiar, a seguir em frente. E ele continua: um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaás, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. E ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Olha só, ele foi fazer uma visita para alguém que estava trancado, que não poderia sair, né? Essa pessoa que estava trancada, ela pegou e fez uma proposta. E ela falou: ó, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Olha só, quem estava trancado? Aquele outro homem. Só que o que ele queria? Ele queria fazer com que Neemias parasse e com que Neemias seguisse seguisse o plano dele, que Neemias fizesse o que ele precisava fazer. Quem precisava se esconder era ele que estava trancado. Só que ele queria trancar também Neemias. Olha só, vai ter gente que vai falar para você: olha, eu estou precisando de ajuda, eu estou sozinho, vem aqui, fica aqui comigo, para de construir, vem me ajudar aqui no meu problema. E aí você vai parar de construir o seu para ajudar o do outro. E ele, olha, vem, vamos nos esconder, ó, estão querendo te matar. E ele pega e fala: olha, estão querendo te matar. Ele te mostra que ele sabe que você tem inimigos, que aquilo que você sabe no seu coração é verdade, ele também conhece. E aí você pode ficar pensando: poxa, é verdade, olha, ele sabe do que eu estou passando. Porém, olha só o que diz no verso 11: todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Ele está falando: acha que um homem como eu deveria fugir? Não, ele não está se engrandecendo, ele não está dizendo: olha, eu não sou homem de fugir. Ele está dizendo assim: um homem que está fazendo a vontade de Deus deve fugir? Eu estou com a bênção de Deus, alinhado com Deus, no propósito de Deus, por que eu vou fugir? É isso que ele está dizendo.
Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Eu não preciso estar dentro do templo para salvar a minha vida, porque Deus está comigo. E Deus está me guardando. Deus está me protegendo. Isso tem muito a ver com os dias de hoje, né? Porque às vezes as pessoas acham, ai, não estou indo na igreja, estou fraco. Meu irmão, neste momento você não pode ir à igreja. Então Deus vai suprir a sua necessidade aí no seu lar. E aí ele continua, não, eu não irei. Então ele fala, olha, você está querendo me parar mais uma vez, mas você não vai conseguir. Eu não vou parar, eu vim aqui te visitar e estou voltando para o meu trabalho, reconstruir. E aí ele diz assim, percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Então ele conseguiu enxergar que Tobias e Sambalate tinham contratado aquele homem para tentar pará-lo. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Olha só, muitas das vezes o inimigo te tenta, né? Tenta contra o seu projeto para tentar te parar, para tentar te difamar e para tentar te desacreditar. Então, não pare, não dê ouvidos aos inimigos, para que o teu nome seja sempre ligado à obediência, à servidão e não à desobediência, à rebeldia. Não, continue construindo. Não se junte aos rebeldes, não se deixe tomar o nome de rebelde. Aleluia. E aí ele finaliza no versículo 14 dizendo, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Então, olha só, ele mais uma vez, olha, é lindo esse relato do livro de Neemias, porque ele vai contando e ele vai orando, ele vai contando e ele vai orando, né? Então, olha como ele vivia trabalhando e orando, construindo e orando. Às vezes a gente para, eu vou orar, e aí a gente fica lá 20 dias, 30 dias, 40 dias orando, né? Para ver se a gente deve fazer. E não, a gente tem que estar fazendo e orando, né? Ou quando eu era jovem, na mocidade, eu me lembro que se falava muito assim, ó, oração sem ação não tem resultado. Você ora, mas você age, né? Você fala com Deus, mas você age. Você trabalha, você constrói, você não para em todo tempo. Você está construindo e está orando, você está construindo e está orando. E aí diz no versículo 15, o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Aleluia. Para voltar, só falar mais uma coisinha que eu não me lembrei ali, no versículo 14, ele orava e olha só, em vez dele tirar satisfação, dele fazer a justiça com a própria mão dele se defender, o que ele fez na oração? Ele falou para Deus, ele entregou para Deus, ele falou, Deus, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, lembra da profetisa, lembra da restante dos profetas, todos que tentaram me intimidar. Então ele entregou para Deus. Olha só, estão tentando te parar, estão falando coisas mentirosas sobre você, estão tentando te impedir. Não vá, não se rebaixe, não vá a eles, não vá bater boca, sabe?
Não, entrega na mão de Deus. Deus, olha, estão tentando me parar. Eu entrego nas tuas mãos essas pessoas e siga construindo. Quem quiser vir com você, quem venha. Quem não quiser, que fique. Mas siga construindo. Aleluia. Não tire satisfação. Entregue nas mãos de Deus. Aleluia. E aí, no final, o muro ficou pronto. Levou 52 dias, 52 dias. Irmãos, existe um estudo que diz que se você faz 40 dias a mesma coisa, aquilo ali vira um hábito. Então você não consegue orar. Vamos supor, você não é uma pessoa que consegue, que tem aquela disciplina de oração todo dia. Então faz um propósito com Deus. Eu vou orar 40 dias. Durante 40 dias, nesse mesmo horário, eu vou me pôr a teus pés, Senhor. E ainda que eu não tenha o que falar, eu vou ficar quieto, mas eu vou ficar ali. Eu vou ficar ali orando. Faça um propósito de 40 dias. Eu lhe garanto que no 41º dia você vai orar porque você vai desejar. Então deve ter sido assim, eles estavam lá construindo, e o inimigo tentando. E olha só, em 52 dias eles terminaram. Por quê? Até os 40 foi difícil, mas dali em diante já nada mais me abala, eu vou continuar. E eles conseguiram finalizar em 52 dias. E quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. As pessoas vão ficar atemorizadas, vão ficar com o orgulho ferido. Teus inimigos vão temer a você? Não, vão temer o teu Deus. Elas vão ficar com orgulho ferido, elas vão olhar e falar assim: por que eu não acreditei? Por que eu não segui com elas? E agora eu estou aqui, não construí nada. E eles construíram. E aí essas pessoas terão que entender que a obra, perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de Deus. A obra foi executada com a ajuda de Deus. Eles vão entender que Deus estava neste negócio. Amém, irmãos? Amém? Então a palavra para esse nosso mês de junho, que nós vamos entregar para Deus, consagrar para Deus agora é: não pare de construir. Não pare de construir. E em 52 dias nós teremos boas notícias. Aleluia! Não pare de construir. Continue construindo. Aleluia, aleluias, glória a Deus que nos traz essa palavra de ânimo ao nosso coração. Oremos então. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra tão viva, Senhor, que nos encheu de ânimo, nos encheu de coragem, Senhor, para continuarmos construindo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Às vezes nós achamos que os nossos desejos não são nossos, nós achamos que os nossos desejos são nossos, são da nossa carne, são por vaidade ou por coisas desse tipo, mas o Senhor nos mostra que os nossos desejos são sim os teus desejos, que o Senhor coloca no fundo do nosso ser, no nosso espírito, aonde ninguém mais pode agir, só o teu espírito, porque nós somos consagrados a ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a continuar a construir, porque não acabou ainda. Ainda está no meio os teus projetos. Os teus projetos para nós não acabaram, Pai. E nós nos alegramos por isso, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Continua, Senhor, conosco. Nos dá sabedoria para continuarmos em oração, para não nos rebaixarmos, não darmos ouvidos aos nossos inimigos, Senhor, mas seguirmos em frente até concluirmos a nossa obra. Glória a Deus. Eu te louvo, Senhor. Eu te amo, Senhor, porque Tu és um Deus fiel que cuida de nós. Permanece, Senhor, com cada um de nós. Consagra o nosso mês de junho, Senhor, a Ti, Senhor. O nosso mês é Teu, as nossas finanças desse mês são Tuas, Senhor. O nosso trabalho desse mês é Teu, Senhor. As nossas lutas deste mês são Tuas, Senhor, e as nossas vitórias também são Tuas. Nós não seremos abalados, Senhor.
Obrigada, Pai, obrigada. Permanece conosco neste dia, que nós tenhamos um domingo de paz na Tua presença e que logo mais à noite nós possamos estar juntos todos, ceando na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos.